tarde, pessoal. Bruno Kikumoto aqui do Canal Solar, né? Mais uma vez aí é um prazer imenso para a gente estar passando esse final de tarde aí, um final de tarde logo depois de um feriado, né? Prolongado. Então tem bastante gente aí que já está com saudade aí de ter esse contato aí com conteúdo, com informação. Então, mais uma vez aí, mais um final de tarde um assunto bacana, um assunto sempre pertinente aí para o nosso dia a dia. Então, nosso webinário nós vamos ter aquele formato que a gente sempre faz, né, de trazer um convidado que seja especialista, né, no assunto. Hoje a gente vai estar falando sobre segurança em projetos de energia solar fotovoltaica e principalmente no âmbito aí da segurança utilizando otimizadores de potência, né? Uma tecnologia aí que a gente vem falando há algum tempo. Para isso, a gente está recebendo aí a presença mais do que ilustre do Maurício Ritter. Maurício Ritter é engenheiro aí de aplicações aí da SolarEdge e vai estar falando para a gente aí sobre essas questões de segurança nos projetos que a gente faz, tá? O formato vai ser o mesmo que a gente costuma fazer, é uma explicação, uma apresentação inicial do especialista, do apresentador, né, no caso aqui o Maurício, e no final a gente abre para as dúvidas de vocês, para que vocês coloquem as perguntas, que tenho certeza que serão muitas, né? Coloquem as perguntas na área do chat, né? Daqui a pouquinho o Matheus vai dar um alô para vocês aí na área, né? Para que vocês consigam identificar onde que vai ser feito isso. Procurem sempre contextualizar as perguntas para que a gente, no final, quando a gente for ler elas para o Maurício, a gente saiba como endereçar elas, né? Muitas vezes o pessoal está ali no calor da apresentação, né? Logo no início da apresentação, Maurício falando de alguma coisa, né? E aí manda uma pergunta meio solta, para aquele momento ali até faria sentido, né? Mas como a gente lê no final, às vezes acaba faltando informação, tá? Mas não se preocupem também, a gente dá um jeito, no final a gente sempre ajeita aqui, sempre devolve aí, questionando vocês também o que vocês querem ouvir e a gente consegue no final dar informação. Maurício, mais uma vez, obrigado por participar aqui com a gente. Já participou de alguns outros eventos falando aí sobre, principalmente, aplicações de otimizadores. Então, já passo a palavra para você e fique à vontade. Legal. Obrigado, Bruno, pela apresentação. Obrigado, pessoal, pela presença. Acho que é bem bacana, né? A gente vê até um tema que é importante, né? Segurança. Às vezes a gente fala bastante sobre instalação, sobre algumas características, e às vezes segurança acaba ficando aí, não em segundo plano, aí todo mundo sabe a importância, mas às vezes não é tão discutido e abrangente. Então acho que é legal essa oportunidade da gente poder estar conversando sobre segurança. Então, vou iniciar a apresentação. Conforme o Bruno comentou, pode deixar as perguntas. No final, a gente vai tentar endereçar todas elas e esclarecer qualquer dúvida. Dá início aqui à apresentação. Antes, né, é importante também apresentar o nosso time aqui da SolarEdge, que ele é dedicado para o Brasil. A gente tem um gerente que é o Tomer Corém, então ele cuida toda a parte da América Latina, da parte comercial. Fica à vontade que tem os contatos dele também se precisar de alguma dúvida. Tem nosso time de especialistas aí, né, o pessoal que o mercado conhece bastante também pela experiência e pela competência, né? Então, o Ronilson, de Souza, Denilson Tinin, Rafael Pérez, o Eduardo Santos, que é nosso engenheiro nível 2, que fica disponível lá na Europa, né, para fazer esse suporte mais avançado, e eu, que estou apresentando aqui para vocês, Maurício Ritter. Então a gente fica disponível aqui no 0800 528 1001, que é nosso central de atendimento. Então qualquer dúvida, pode ser até referente ao que a gente conversar aqui na apresentação, não deu tempo de esclarecer as perguntas, fica à vontade depois de acessar que nosso time vai estar lá à disposição. E o time comercial, a gente tem o Juliano Pereira e o Gilberto Camargo, que também são feras aí da parte comercial. Então, só apresentando o time. E nossos grupos, tradicional grupo do WhatsApp, que lá tem bastante discussão, inclusive sobre segurança, né? Então, no dia a dia é um assunto que é abordado também. Então, quando a gente fala, né, basicamente sobre a SolarEdge, a gente está falando de otimizadores de potência e inversores comerciais residenciais, né, e a plataforma de monitoramento também integrada. Bom lembrar sempre que a SolarEdge é o maior fabricante de inversores monofásicos do mundo, terceiro maior fabricante de inversores comerciais em relação ao faturamento. Tá, então toda a solução, tudo que a gente abordar também sobre segurança, a gente vai estar sempre falando de uma solução completa, né, integrando tantos os otimizadores quanto os inversores, que são a nossa linha de produtos, né, e depois mais no fim a gente vai falar como que a SolarEdge faz para solucionar essas questões de segurança também que a gente pode identificar no sistema, né? Segurança, ela é uma das bases da SolarEdge. A gente sempre que a gente faz as apresentações, vocês vão notar que a gente sempre fala sobre, né, energia, sobre geração de energia, como que a gente otimiza, vai falar sobre características de instalação, sobre monitoramento, né, que é manutenção e operação, que é importantíssimo, e segurança. Então, segurança é uma base da SolarEdge, né, através de diversas características que a gente vai abordar, é assim que a gente consegue trazer diversos benefícios, inclusive segurança. Legal? Então, primeiro, vamos só entender quais são os fatores de risco de segurança que a gente pode ter no sistema fotovoltaico. O primeiro ponto que chama atenção é o alto nível de tensão em corrente contínua, né? Então, isso acho que mudou bastante quando a gente começou a ter
sistemas fotovoltaicos. A gente tem aí engenheiros elétricos, pessoal que está trabalhando bastante, engenheiro eletrônico, bastante tempo trabalhando na área, e até então a gente trabalhava com corrente alternada. Quando entrou corrente contínua e sistemas fotovoltaicos, a gente começou a perceber que existem várias peculiaridades. Por exemplo, a gente trabalha com níveis de tensões altos. E também, quando tem luz solar, quando você tem sol e radiação, você também tem altos níveis de tensão. Então, mesmo que você desligue ali o inversor, você vai continuar tendo até a entrada dele um alto nível de tensão. Então, tem que ficar atento, né? Isso é um fator de risco de um sistema que você está instalando. Os módulos tipicamente vão ter tensões aí entre 30 e 60 volts, dependendo, lógico, da tecnologia e das características do módulo, e eles normalmente são conectados em strings, né? Fazendo aí o seu arranjo que vai chegar a níveis de tensões altos, de 600 até 1500, dependendo do sistema. Então, esse ponto de atenção é porque ele pode ser potencialmente perigoso, né? Tanto durante a instalação quanto manutenção, ou em casos, cenários de emergência, né? Então, não só provenientes, né, emergências, quando a gente fala, não é só provenientes do sistema em si, mas é uma edificação, pode acontecer fatores externos, pode, né, acontecer algum problema na própria instalação e vai impactar porque você tem um gerador no telhado. E também, quando você desliga o inversor, né, o fato de você desligar, além de ter alto nível de tensão ainda, essa tensão ainda pode ser ligeiramente maior, né, porque quando o inversor está operando, você tem a tensão de operação, e quando você desconecta, você tem a tensão de circuito aberto, que vai ser aí uma tensão um pouco mais alta. Então, isso também é outro ponto de atenção. Além da tensão, né, quando a gente fala de sistema fotovoltaico, nós estamos falando de arcos elétricos. Então, é outro risco, outro fator que a gente tem que ficar atento. Então, um arco elétrico, né, acho que essa foto explica bem, a gente está acostumado com esse termo, mas é importante sempre frisar, né, o arco elétrico vai ser uma descarga contínua de energia resultante de um fluxo de corrente, né, no meio isolante como o ar. Lógico que na prática, nos sistemas fotovoltaicos, quando a gente fala de detecção de arco, risco de arco, não é exatamente esse arco visual que você vai ver um raio atravessando lá o telhado, mas quando a gente trabalha com corrente contínua, os arcos se tornam muito perigosos, ele é muito mais difícil de você extinguir, então às vezes um mau contato dentro de um conector, né, então não vai ser visual esse arco, mas você vai ter uma pequena faiscamento, vai ter um mau contato, e ele vai começar a aquecer e trazer alguns riscos que a gente vai abordar aqui, né? Então, se eles estão ou danificados ou foram feitos de forma imprópria, às vezes você tem um material de qualidade, mas na hora de crimpar, não foi crimpado corretamente, não foi conectado corretamente, né? A trava dele não fez aquela trava perfeita, então você pode causar um arco e futuros danos. Além do risco do arco em si, né, que ele pode tanto esquentar ali, pegar fogo, ele também pode causar uma eletrocução, né, um choque. Então, talvez esse arco ele vai danificar o material isolante e isso pode causar algum outro problema também relacionado, né? Além do calor, que além de destruir tanto a superfície do material e aí pode gerar um incêndio, como também pode ir com o tempo ir degradando e causar algum risco de choque também na instalação. Então, é um ponto de atenção e a gente está constantemente sujeitos a esse risco. Lógico que isso pode ser controlado mediante boas técnicas de instalação, usando bons materiais, materiais que são compatíveis entre si, por exemplo, quando a gente fala de conectores, mas é um risco iminente aí durante todo o tempo de vida útil, é isso que a gente vai observar aqui, né? E qual a ideia dessa apresentação? A gente, além de abordar os riscos, como que seria um cenário que a gente pode tentar mitigar isso, ou qual seria a melhor prática para que a gente evitasse isso? Então, vamos imaginar alguns cenários hipotéticos aqui, que podem acontecer em qualquer sistema, né? Tendo sistema fotovoltaico ou não, né? Então, por exemplo, um combate de incêndio. Então, imagina que uma edificação teve um incêndio, né? E nesse cenário aqui a gente está combatendo incêndio do lado externo, né? Então, você pode reduzir o risco de choque elétrico de quem está combatendo esse incêndio na instalação, se eles ficarem ali, né, um pouquinho mais afastados. Então, você mantém uma distância que os bombeiros devem ter uma regulamentação específica para esse tipo de trabalho, e aí você consegue evitar algum risco à vida deles também, quando está fazendo essa aplicação, né? Então, por exemplo, em outros países já existe uma regulamentação mais forte, então aqui na apresentação a gente vai citar algumas normas só para efeito de conhecimento, né, do que é feito também ao redor do mundo, para a gente ter uma ideia. Então, nesse caso, para manter uma segurança, né, esse risco de choque de quem está combatendo incêndio, seria manter uma distância mínima ali. Então, ele vai ter uma distância que ele pode ficar, tanto do bocal quanto das pessoas, evitando. E é mais fácil, né? Normalmente você tem uma área maior, o sistema está na instalação, você está do lado externo. Imagina um outro cenário também, que seria o combate de um incêndio dentro de um prédio. De novo, né, quando a gente fala de incêndio, a gente não está querendo dizer necessariamente que foi um incêndio causado pelo sistema fotovoltaico. Né? Você está numa edificação, toda edificação ela é sujeita a um incêndio. Né? Então, essa origem pode ser um fogão que ficou aceso, pode ser
algum outro fator externo, um balão que caiu em cima da instalação e iniciou. Então, esse é o pensando mais à frente, que é um pensamento interessante também, né? Quando a gente fala de riscos, não são só os riscos inerentes do sistema, mas todas as tratativas que seriam feitas para combater e para, né, risco de vida humana e tanto material que vai ter naquele local. Então, quando a gente fala de dentro do prédio, aí o desafio é que você tem uma área um pouco mais restrita, né? Então, por exemplo, partes do sistema fotovoltaicos, como cabo, às vezes se a instalação for no corredor, string box pode ali estar presente também, vão ser difíceis de ser identificadas, né? Principalmente, imagina um cenário que você tem bastante fumaça e a correria para tentar resolver. E restrição de espaço, né, também pode às vezes não criar uma distância segura. Então, se você tem um corredor de 1 metro que tem um sistema energizado, você não tem uma distância ali que possa ser segura para fazer um trabalho, por exemplo, de combate a incêndio. Então, uma recomendação, como que você poderia resolver esse risco que fica nesse exemplo, seria você ter alguma regulamentação que fizesse, né, a indicação de um desligamento rápido, ou que é conhecido, todo mundo conhece, acho que esse termo, que é o Rapid Shutdown. Então, o Rapid Shutdown, só uma introdução, é uma regulamentação que foi implementada nos Estados Unidos, e ela é famosa porque ela é bem criteriosa e mudou praticamente a forma que os Estados Unidos fazem, né, essa normativa de combate a incêndio. Então, ela traz muita segurança. Basicamente, né, todos os conectores ali que estiverem a mais de 3 metros do arranjo devem ser desenergizados para menos de 30 volts em menos de 30 segundos. Então, a ideia é que quando você desliga o disjuntor, então você tem um ponto acessível para desconectar aquele sistema, ele garanta que toda a parte, tanto corrente alternada quanto corrente contínua, vai estar em um nível seguro, permitindo que possa ser feito o trabalho. Então, pensando, né, nesse cenário que pode acontecer, você tem que ter algum mecanismo que possa proteger. Então, a recomendação seria ter uma norma que providenciasse isso, e aí poderia ser feito esse combate, por exemplo, dentro da instalação. Outro exemplo, mesmo após um combate de incêndio, você ainda tem a parte, né, por exemplo, um rescaldo. Então, você continua ali tentando minimizar as chances que volte a acontecer de novo um incêndio, né, naquela instalação que está sob controle, mas você ainda está gerenciando para finalizar aquele incêndio. E nesse momento também é perigoso que você tem riscos de choque, né? Tirando que você pode ter pessoas também ainda, né? Então, trabalho às vezes para identificar se tem mais alguém na instalação, você vai ter cabos ali que já derreteu a isolação, então isso é um risco também o tempo todo para um sistema, porque ele pode estar lá no meio dos escombros e não tem como saber. Então, de novo, o rápido desligamento poderia resolver isso, porque quando você desligou o disjuntor, né, por exemplo, a corrente alternada, ali na entrada ele garantiu que todo o sistema caiu para o nível seguro. Então, você garante que mesmo após o acontecido, você poderia vasculhar a área e fazer uma verificação sem ter riscos de choque. E existem, por exemplo, regulamentações como essa, que traz a proteção contra arco, né? Então, normalmente, se você tiver um dano no cabo, né, na isolação, você vai ter um arco ali que vai acontecer, e aí esse arco já também identificaria e ativaria um desligamento, protegendo o sistema. Outro risco eminente, né, o risco de incêndio, ou de enchente, desculpa. E enchente é algo que aqui no Brasil, dependendo da região, a gente está bem familiarizado, né? Então tem regiões que, principalmente mais próximas aí de lagos e represas, que pode acontecer até com mais frequência. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de enchentes, a gente está falando de alguns riscos, que seriam, por exemplo, penetração de água, né? Então, penetração de água, então subiu a água a um nível que ela já acessa o equipamento, isso é um risco, então pode acontecer tanto um dano ali quando iniciar um incêndio. Então, mas normalmente isso vai acabar danificando o equipamento, né? Se ela entrar água no sistema, ele vai dar um curto para a gente desarmar. Mas lembrando que se você tem um sistema fotovoltaico conectado, mesmo que o inversor pare de funcionar, um sistema tradicional, né? Mesmo que ele pare de funcionar, você continua tendo altos níveis de tensão. Então, independente se a água subiu até a altura do inversor, você continua tendo ali, sei lá, 600, 700 volts no equipamento, né? E, lógico, aí você vai ter a penetração de água nos componentes, por exemplo, conectores, e isso pode causar um risco de choque, tanto no momento quanto posterior, né? Na hora que abaixou a água, mas continua todo o sistema em contato com a água ou com uma maior umidade. Né? Então, uma recomendação para evitar esse tipo de risco seria você ter um disjuntor diferencial que possa identificar isso e desligar, e uma desenergização que seja, né, automática. Então, detectou ali, por exemplo, algum problema, pode ser mesmo, às vezes a água entrou e deu um curto ali no equipamento, mas ele já vai desligar todo o sistema e trazer isso para o nível de segurança. E aí você garante, por exemplo, uma falha de isolação. Né? Detectou uma falha de isolação, o inversor poderia baixar toda a string para o nível seguro, então aumentando a segurança no cenário de incêndio também, de enchente também. Outro cenário
né, que a gente também pode acontecer num sistema que tenha, né, fotovoltaico nesse exemplo, seria você ter um dano na edificação. Então, por exemplo, um acidente de carro que bateu numa estrutura e derrubou, pode ser um vento que derrubou a estrutura também, então um colapso estrutural de um prédio por explosão, por temporal, desabamento. E aí o risco é que você tenha um sistema que, se está, por exemplo, de manhã, você tem radiação, então os módulos ainda vão estar com tensão e às vezes até produzindo, né? Dependendo se o dano não rompeu o cabo ali, ele ainda vai estar em operação. Mesmo que você desligue o disjuntor da entrada do sistema, você continua de novo com altos níveis de tensão e talvez tenha algum cabo exposto ali no local e pode ter pessoas. Então, o ideal seria que você tivesse uma regulamentação de novo que permitisse que o sistema desligasse, né? Detectei um problema ou desliguei o disjuntor, o sistema desligasse, aí eu ia garantir que aquele local está seguro tanto para verificação, né, de se tem pessoas e fazer uma verificação na área, quanto para questões de evitar incêndio, né, posterior a esse dano, porque você vai ter um cabo exposto, né? E proteção de arco também é essencial. Então, se você normalmente tem rompimentos de cabo, você vai ter algum tipo de arco, o sistema detectaria e traria isso para um nível seguro de tensão, minimizando o risco de problemas posteriores. E existem, né, algumas soluções ditas, né, para algumas proteções, por exemplo, o disjuntor ICC. Não é comum aqui no Brasil, né? Normalmente a gente usa a chave seccionadora que faz o desligamento, mas em alguns países eles pedem, né? Tem umas normativas e utilizam disjuntores CC que vão identificar ali uma sobrecarga e desativar. Porém, novamente, né, se você não tem nenhum controle nível de módulo, você vai ter uma string inteira conectada naquele disjuntor. Então, quer dizer que até ele você vai ter uma tensão alta. Outro exemplo de algumas soluções que a gente escuta falar e que tem algumas discussões no mercado, por exemplo, seria cobrir os módulos fotovoltaicos durante o incêndio para eliminar esse risco, né, de você ter ali o nível de tensão. E para isso você poderia, por exemplo, usar um spray de espuma, né, o que já foi comprovado em alguns estudos que é ineficaz, porque vai ter o aquecimento, né, então imagina que você está tendo um incêndio, vai ter o aquecimento, a espuma pode até cobrir, mas aí ela começa a escorrer e vai para outras posições e fica exposto novamente o módulo. Então, imagina fazer isso também durante um incêndio, você teria que subir acima, né, da instalação para poder aplicar, então se torna ineficaz. E cobrir os módulos com material opaco, né, que também não é prático. Imagina no incêndio você ter que subir e cobrir todos os módulos para evitar que ele tenha alto nível de tensão. Então são algumas ideias só para a gente elaborar aqui, que você pode até verificar às vezes como uma opção, mas na prática não auxilia. Legal? Então agora a gente vai falar, isso aqui é só para a gente ter alguns cenários, algumas ideias de tudo que pode acontecer. Né? É sempre importante quando a gente fala de sistemas fotovoltaicos, está falando de um sistema aí que para durar 25, 30 anos. Né? Então a gente está sujeito a várias coisas que podem acontecer. A SolarEdge, pensando nisso, desde o desenvolvimento do produto, né, ela pensou como resolver diversos problemas, incluindo a segurança. E uma das formas foi, ela pegou o inversor tradicional, tirou o MPPT dele e colocou no otimizador. Pegou a parte de corrente contínua para alternada e fez um inversor simplificado. Então a SolarEdge ela pegou as funções que você tinha presente no inversor tradicional, separou em funções com otimizador e inversor simplificado e fez a solução da SolarEdge. Tá? E isso basicamente a gente consegue resolver tanto aumentar a produção, como trazer mais segurança e todas as características que a gente falou lá no início, é graças a essa topologia diferente da SolarEdge patenteada. Então, basicamente, na prática, qual que seria a função de cada elemento do sistema? Você tem o otimizador de potência, né? Então o otimizador ele vai trazer, além de uma máxima geração de energia, que ele vai estar a nível de módulo, ele vai também te dar um feedback da performance, então isso é importante, né? Você saber se os módulos estão operando bem, então você consegue evitar que você tenha algum problema, então se você já vai saber como que ele está se comportando. Caso você identifique via monitoramento que ele está com uma produção diferente, pode ser um potencial problema no módulo, você pode precaver e visitar o local. Ele também vai reduzir o nível de tensão para um nível seguro quando o inversor não estiver operando. Então, se você tiver qualquer tipo de desconexão, falha de comunicação, rompimento de cabo, o otimizador reduz para 1 volt. Né? A gente vai falar mais à frente sobre isso. E ele tem comunicação com o inversor pelo próprio cabo de potência. Né? Então não é necessário adicionar nenhum item. A mesma instalação que você faria de uma string é a mesma que você faz com os otimizadores. Você vai descer um cabo positivo, negativo, conectar no inversor. E aí você tem essa informação. Então a gente costuma dizer que agora você tem uma inteligência no telhado. Então antes você só tinha um inversor aqui embaixo e lá no telhado os módulos, que não tem inteligência embarcada, agora você tem os otimizadores. Então você tem essa segurança de que tudo que está acontecendo no telhado vai ser informado para o inversor. E garantia de 25 anos, né, para o otimizador. Os inversores comerciais, eles trabalham aí com a tensão fixa, né, vão fazer a conversão CCCA simplificada, porque ele não tem PPT, é um design simples e confiável, e vai gerenciar essa interação com a rede, então também é questão de segurança. E aí, se por algum motivo ele desconectar da rede,
ele também vai trazer o nível de tensão para a segurança no otimizador. Ele está comunicando com ele o tempo todo. E ele tem detecção de arco integrado. Então, se ele detectar um arco, um comportamento de arco, né, não necessariamente. Então, o arco ele é detectado pelo comportamento que ele tem, pelas características de tensão e corrente. Detectou, ele pode ativar e desconectar. Então, ele detectando e ativando essa proteção, ele vai baixar o nível para um nível de segurança tensão, minimizando o risco, né? No caso de um real arco, isso vai minimizar o risco, você vai baixar o nível de tensão. E essa comunicação com os otimizadores o tempo todo, e 12 anos de garantia de fábrica aí, ou você pode estender para 20 e 25. O inversor residencial também, né? Então, uma tecnologia inovadora que faz essas mesmas funções que a gente comentou. E além disso, ele também é pequeno, leve, permite aí sobredimensionamento de até 155%, devido a essa característica dele, alta eficiência, além de aplicações Smart Energy, então você consegue gerenciar a sua residência e também tem detecção contra arco, tá integrado. Então basta você ativar essa função, já está integrada dentro de todos os nossos inversores. E a plataforma vai permitir para você visibilidade total aí do seu sistema, né? Então você vai conseguir saber tudo que está acontecendo a nível de módulo, verificar se ele está tudo ok. Ele vai te dar alertas e indicações. Então você pode saber remotamente aí se está acontecendo alguma coisa e já agir, né? Então quanto antes você verificar um problema, maior a chance de você resolver, maior o tempo de vida útil do sistema. E fácil acesso, né? De computador, tablets e gratuito, né? É uma solução completa. Legal. Quando a gente fala, né, de segurança intensificada, quer dizer, a SolarEdge ela atende os mais criteriosos padrões de segurança. Então, a nível mundial, a gente tem várias certificações, né, seja as IECs, que é a desconexão de gerador, seja a VDE, que é a europeia, para segurança em casos de incêndio. A gente atende também o rápido desligamento, que é o Rapid Shutdown, né, que são as normativas ali da NEC, que vai pedir para o inversor baixar o nível de tensão para um nível seguro em um tempo especificado. A gente atende também proteção contra arco, né, que foi o que a gente abordou. Então, isso tudo já está disponível no seu produto aqui no Brasil, que a gente está fornecendo, já pensando em atender os mais criteriosos padrões. Aí, quando a gente fala de Safety, basicamente é isso que a gente está vendo na imagem, né? Então, se você tem um inversor tradicional, mesmo que você desligue todos os disjuntores da parte CA, ou mesmo que você seccione a sua chave CC, até a entrada do inversor, ou até onde tiver sua chave seccionadora, ali você vai ter um alto nível de tensão. Então, no sistema desse tamanho, é comum você ter ali até 1000 volts. Então, nesse caso, você desligou a chave ou aconteceu um problema, desconectou da rede, ele vai cair para 1 volt. Né? E quando a gente fala 1 volt, se você tem uma string, por exemplo, com 20 otimizadores, quer dizer que na ponta daquela string, quando você medir, são 20 volts, né? Um nível muito seguro de trabalho, não só para casos só de emergência, né? Mas também para manutenção e operação. Quando você estiver fazendo a manutenção e operação, você garante que a sua equipe está trabalhando com nível seguro aqui também. Então, umas causas, alguns exemplos, por exemplo, se o prédio estiver desconectado da rede elétrica, ele entra em modo de segurança, se o inversor for desligado também, falhas de isolamento, né? Então a gente deu aquele exemplo de casos de enchente ou colapso, né? Caiu o telhado, você vai ter ali um rompimento ou vai raspar um cabo, danificar a isolação, ele já vai detectar e baixar o nível de tensão, trazendo segurança para todo o sistema. E também os otimizadores, né, têm a sua inteligência embarcada, eles têm sensores de temperatura que vão se proteger, né, tanto e aí para cenários diversos, não só incêndio, mas se tiver alguma situação, um erro de instalação, você instalou no local, não respeitou as condições de instalação, ele vai detectar isso e se proteger por segurança parando de produzir. E aí ele cai para o nível de segurança, né? Mesma coisa, né? Então, no caso de incêndio, mesmo que não seja no sistema, seja próximo, ele detectou que a temperatura subiu, ele também acionaria. Então você tem vários mecanismos aí espalhados pelo sistema que vão trazer segurança. Então esse aqui é só um exemplo mais visual, né? Então, se eu tenho 20 otimizadores, como eles estão em série, eu tenho 20 volts. Detecção de arco, né? Então os inversores acima dessa versão 3.19, que basicamente são todos que a gente tem aqui no Brasil, né? E se não tiver essa versão, você pode fazer uma atualização, se for um inversor mais antigo, e aí você pode ativar essa detecção de arco. Né? Tem duas maneiras, duas funcionalidades dessa detecção. Uma é reconexão manual, então você pode indicar que você quer que seja feita uma reconexão manual. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, tem que ser manual, é um requerimento, então lá é tirada a opção do automático, porque a ideia é, foi detectado um arco, você quer que um técnico vá a campo verificar o que está acontecendo. Então ele faz uma inspeção, verifica se realmente está acontecendo algum problema, verifica a isolação do sistema, etc. E se tiver tudo ok, então ele libera o inversor para operar, ele vai lá e reconhece essa falha e o sistema opera. Né? Então isso é interessante, mas, né, claro que pode acontecer detecções, às vezes um comportamento de oscilação, algo que não é necessariamente um arco, pode acontecer e aí teria que
ir lá reconectar. Então, por isso que existe também reconexão automática. Lógico que você tem que ver se a normativa permite. No caso do Brasil, a gente ainda não tem nenhuma normativa que tenha essa exigência, né? Então, você pode escolher como você quer ativar essa função. Reconexão automática, ele vai reconectar automaticamente depois de um certo período de tempo, né? Então ele detecta, desconecta, desce para o nível de segurança, então você já minimizaria algum risco, e aí ele volta depois de um tempo e faz outro teste. Se realmente foi só uma oscilação, tudo bem, foi como se fosse um alarme falso, ele vai voltar a operar e seguramente. Detectou de novo, ele vai desconectar e aumentar o tempo. Então, com isso ele garante que você tanto não tem uma falsa detecção, quanto se estiver realmente acontecendo, ele vai trazer segurança, porque aí depois, na terceira vez, o tempo vai aumentar bastante. Então, ele vai ficar cada vez mais até, enfim, não reconectar. Né? Aí você vai ter certeza que isso é um arco. Então, são parâmetros aí que você configura no seu celular. Quando você está fazendo comissionamento, você pode ir lá ativar o circuito de detecção de arco e também, né, o modo que você quer que ele reconecte. E, né, quando a gente fala, né, quando utilizar sistemas de segurança, então fala assim, mas eu tenho um sistema tradicional e eu vi que existe, né, alguns itens que eu posso adicionar depois que também vão cumprir esse papel. A gente só tem algumas recomendações, né, cuidado, se o dispositivo, você tem um dispositivo de terceiro, né, se ele for instalado incorretamente ou falhar, ele não vai funcionar, não vai fazer a função. Então, se ele tinha que baixar para um nível seguro e foi instalado errado, ou ele apresentou algum problema, ele não vai fazer essa função. Então, por isso tem que tomar cuidado, todo item adicional, né, que não faz parte daquele ambiente, daquele sistema, ele fica passivo desses problemas. Né, e a manutenção deve ser realizada para verificar o funcionamento. Né? Então, em paralelo, por exemplo, a SolarEdge, essa função está embutida na operação do sistema. Então, você tem tanto o monitoramento, quanto os otimizadores, quanto o inversor se comunicando entre si, né, tendo todas as informações. Então, se você adiciona uma caixinha externa que faz alguma função, você tem que validar que isso realmente vai atender e verificar como que você acompanha isso remoto, como que você tem certeza que isso está funcionando, né? Para você garantir que quando realmente precisar, ela vai te atender. Né? Então, com a SolarEdge, o sistema não vai iniciar, ao menos que esteja conectado adequadamente. Tá? Então, se você está com mau contato, está com uma baixa isolação, o inversor tem as proteções, o sistema tem as proteções que vão te indicar, tanto com alertas e notificações, e aí você vai ter certeza se está funcionando ou não. Né? Se um otimizador apresentar problema, você vai ver na plataforma de monitoramento, ele vai te indicar e também ele já vai baixar automaticamente para o nível seguro, né? Bypassando ele para que o resto da string opere. E o otimizador defeituoso foi projetado para entrar no modo de desligamento, né? Trazendo aí segurança. Então ele já está embutido na operação. De forma geral, quando a gente fala, né, dessas proteções e talvez quem não conheça os produtos, a gente tem a linha trifásica, né? Então são esses inversores, podem ser conectados tanto em 380 quanto 220. Né? Então, a gente tem inversor aí que em 220 opera com 11.6, 15, 45.6, em 380, 20.1, 27, 74.7. Né? Esses inversores 220 e 380 são os mesmos, né? As duas colunas aqui. Uma coisa que muda é o nível de tensão. E os otimizadores a gente tem aí para todos os módulos do mercado, a maioria, né? Os mais comerciais, e também o portal de monitoramento integrado. Então, essa aqui é a solução que a gente está falando, que atende esses critérios de segurança. Também tem os inversores de maior porte, que é o SI 100K, né, que trabalha com tensões aí de 480, 277, com os otimizadores e a plataforma, e aplicações residenciais, né, que também atendem esses critérios de segurança, e a gente tem inversores de 3.6 K, 6, 9.2, e o inversor com carregador. Né, então, todo esse portfólio está disponível. E para fechar, né, só para a gente ilustrar, então, quando a gente fala de segurança, né, cada projeto é único, né? A gente recomenda sempre avaliar as características e lógico que segurança é importante em qualquer lugar, mas tem lugares que eles têm critérios assim de segurança mais altos e aí você tem pessoas, né? Então, por exemplo, escolas, crianças, né? Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de instalação e colocar aí, né? Essa atenção extra em questão de segurança. Então, alguns exemplos, a SolarEdge tem bastante aplicações em escolas, em hospitais, né? Então, lugar que tem pessoas com mobilidade reduzida, é importante que você garanta que qualquer eventual problema, a segurança ali vai estar presente. E pós-gasolina, né? Riscos aí, uma área classificada, então você tem riscos de incêndio e outras características, então é sempre um risco maior. E aí você tendo detecção de arco, reduzindo para o nível seguro, vai garantir a proteção de todo o sistema. Então, isso aí, pessoal. Isso aqui era um pouquinho do que a gente queria apresentar, trazer essa atenção, né, das características. Lógico que a gente sabe o sistema fotovoltaico ele é um sistema seguro de forma geral, né? Senão a gente não teria tantos sistemas aqui no Brasil instalado.
mas é sempre, né, precavido, a gente tem que sempre tomar os cuidados necessários, analisar os riscos, porque aí a gente pode tomar medidas para minimizar isso e ter sucesso, né? E realmente nosso negócio crescer com segurança, a gente sabe. Né? E com o passar dos anos, né, a gente sabe que problemas podem acontecer, e quando a gente fala no longo prazo, isso é muito mais arriscado, né? Você tem os itens que vão degradando, vai tendo a diminuição de tempo de vida do sistema. Né? Então a gente está falando de cabos conectores que vão estar ali expostos. Então você tem que garantir que tudo isso vai te trazer uma segurança não só para a sua empresa que instalou, que é responsável, quanto para o seu cliente também, para ele ter essa tranquilidade. Acho que é isso aí, Bruno. Muito bom, Maurício. Parabéns aí pela apresentação aí. Eu estava aqui se deleitando aqui com toda essa quantidade de informação. E muito importante você trazer à tona essa questão, né? A gente fala muito de segurança em tudo, né? A gente que é engenheiro, né? E não só engenheiro eletricista, mas todas as engenharias a gente está sempre preocupado em segurança, né? No final, são pessoas que vão estar acessando algum projeto, alguma coisa que a gente tenha feito, e a gente tem que garantir a segurança, né? São pessoas que, né, saem para trabalhar, né? Como você falou, às vezes trabalha num posto de gasolina, trabalha numa empresa qualquer, numa indústria, né? E elas têm que voltar seguras para casa. Né? E, em alguns casos, até como a gente tem também aplicação muito maciça de energia solar em residências, é onde ficam, né? Onde as pessoas têm ali seu abrigo, né? E como o Maurício bem frisou, né, os sistemas solares fotovoltaicos, né, desde que, né, utilizados aí as melhores técnicas, os melhores produtos, os melhores dispositivos e da forma correta, né, de acordo aí com as normas e as boas práticas de engenharia, não apresentam problemas, não apresentam riscos a essas pessoas, né? Então, às vezes o pessoal fala, não, mas o sistema solar, ele né, por tanto a gente falar de segurança, né, às vezes o pessoal acaba confundindo, né? É inseguro? Não, de maneira alguma, né? Quantos são os casos que vocês veem aí envolvendo uma instalação de energia solar, né? Que apresentou problemas. Só nos casos daqueles projetos que foram executados de forma incorreta. Mas, por um outro lado, a gente... então, se não é inseguro, por que a gente fala de segurança? Né? Porque ele pode se tornar desde que você não observe, né, não faça observância dessas boas práticas de projeto, de execução, de utilização de equipamentos, por aí vai. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla, né? A gente está nesse mercado, a gente quer que a solução cada vez mais se consolide, né, como um investimento que um investidor faz e tem um retorno. E para que isso aconteça, né, para que cada vez mais a gente tenha esse mercado crescendo, a gente precisa respeitar essas boas condutas. Né? Então, muito bem frisado aí, Maurício, muito bem colocado aí essa questão. Maurício, eu tenho algumas perguntas aqui, né, do pessoal aí que participou, tá? Aqui tem uma pergunta, vou começar pela ordem cronológica, né? Até tem uma pergunta aqui que não fala muito de segurança, mas é sempre bom, como a gente está falando aí no âmbito aí da utilização de otimizadores, né? E ainda existem, né? Como por ser uma tecnologia nova, né? Então sempre surgem algumas dúvidas. A pergunta aqui do Gilberto Coppi é com relação à possibilidade do inversor aceitar várias strings em sua entrada. É possível isso? Sim, sim. Tem que verificar as características do projeto. Isso normalmente tem no datasheet, né? A quantidade de entradas que tem o equipamento. Normalmente o equipamento ele já é desenhado pelo quanto ele suporta. Então vamos supor, você pega um inversor de 27 kW da SolarEdge, ele vai ter 3 entradas, né? Direto para 3 strings ali. Então, dificilmente você consegue fazer 4, porque quando você chegar na terceira string, você já vai estar atingindo, né? Por isso que o inversor já é projetado naquele conceito. Mas se estiver dentro das regras, que a gente tem algumas regrinhas de dimensionamento, pode tranquilamente, tá? Então, normalmente você vai ter as entradas da string box, as entradas do inversor. Por mais que a gente tenha essa comunicação, isso é sempre importante a gente reforçar, a gente tem comunicação pelo próprio cabo de potência ali via PLC, né? Isso quer dizer que você não precisa de nenhum item externo, já está passando potência no cabo positivo e negativo, também já está passando comunicação. Mas mesmo assim ele permite que você faça uma string em paralelo. Então vamos supor que você tem uma string box que tem 2 entradas e uma saída, você poderia sem problema sair da string box e entrar numa única entrada do inversor. Tá? Então você continua mantendo as características de comunicação, de segurança, sem nenhum problema. Tá? Então isso está nas regrinhas de dimensionamento e seguindo as regras tá tudo ok. Até uma sugestão aqui que veio aqui de um participante também é que um próximo webinar que a gente faça aí é falar sobre a questão do dimensionamento utilizando otimizadores.
né? Então, já vamos anotar e falar para a Débora aí. Anotado. Anota Legal. esse tópico aí que a gente vai trazer num próximo webinar também, tá? Tem uma pergunta aqui do Luciano Gimenez, Maurício. Se eu não me engano, até eu vi, quando ele colocou essa pergunta, era quando você estava falando sobre a questão do Rapid Shutdown, né? Uhum. Então, aqui ele faz uma pergunta, né? Colocando um disjuntor na saída do cabo no painel não resolveria o problema, né? Não resolveria isso? Não sei se você entendeu a pergunta e consegue responder ela também. No conceito, né, assim, eu não vou entrar muito no detalhe de detalhar a norma, mas é interessante saber o conceito, acho, porque isso é o que importa por que eles fizeram a norma, né? Então, quando você tem um sistema fotovoltaico, a NEC ela teve uma revisão, né, recente, então ela teve em 2014 a primeira edição, depois foi revisada em 2017, e a ideia era você ter um nível de segurança e saber que naquela região do telhado você teria um nível seguro, né? Então você tinha, além dos módulos fotovoltaicos conectados, uma área de segurança ao redor. Então até ali tinha tensão alta, dali em diante teria que ser uma tensão baixa, para, por exemplo, o corpo de bombeiro quando fosse atuar pudesse saber que área que é segura ou que área que não é. 2017 teve uma revisão diminuindo, né, essa área, então querendo que assim, o mais próximo possível do módulo, incluso o módulo ali, a tensão fosse menor que 80 volts. Isso basicamente resume que assim, não tem como mais você ter uma string, né, com o Rapid Shutdown, com a norma da NEC, porque você tem que baixar para um nível seguro ali menor que 80. Então você poderia ter no máximo 2 módulos ali, porque acima disso você já passaria. Então vamos por nesse seu exemplo, se você colocasse um contator ou um contato no telhado que abrisse a cada 2 módulos. Seria possível? Seria possível, né? Então a gente até comentou, existem algumas soluções no mercado, se você procurar, e o ponto de atenção sempre aí sim, se você começa a adicionar algumas coisas na sua string, né, assim como um conector ali, ele pode ser um ponto de falha, se você coloca uma outra caixinha, como que você vai gerenciar que ela está realmente funcionando? Você vai testar em certos períodos para verificar, né? Então, às vezes, na vez de tornar uma solução, ela pode ser um ponto de problema, né? E o paralelo que a gente faz isso, mas agora eu tenho os otimizadores ali. É uma solução integrada, né? Então, os otimizadores já estão comunicando, é como se você tivesse, sim, um seccionamento, é que ele não faz seccionamento, ele faz através de eletrônica a redução de tensão, mas é como se você tivesse uma abertura da string ali e ele protegesse, diminuindo para 1 volt, tá? Então, é, na simplicidade da coisa seria assim, você abrir o circuito, mas na prática não é tão simples, né? Porque aí você teria vários pontos ali que você teria que gerenciar e controlar. Por isso que é importante e recomendo, né? Você ter uma solução única, né? Você garante que você tenha o controle total. Você tem o monitoramento, você tem aquele item que faz a proteção, e caso qualquer problema aconteça, e pode acontecer, né? Quando a gente fala de eletrônica, a gente está sempre sujeito a falha de componentes. Se essa falha acontecer, que ela proteja, né? Então, aconteceu a falha, ela vai desconectar o sistema e te avisar para que você possa lá corrigir. É assim que deve ser a parte de segurança. Tem que trazer, né, na dúvida, vai para a segurança. Até aproveitando essa pergunta, né, que foi feita aí pelo Luciano, né, a gente viu aí que existem vários dispositivos, né, vários modos de falha, né, que o sistema aí com otimizadores da SolarEdge eles estariam endereçando, né. Para cada um desses tipos, para cada um desses modos de falha, né, se acontecer uma falha e o dispositivo de segurança ele atuar, ele gera um código de erro específico, Maurício? E como que isso deve ser tratado, né? Legal a pergunta, Bruno. Na verdade, existem várias indicações que elas têm a mesma origem, digamos, o mesmo comportamento. Por exemplo, a baixa isolação. Ela é um problema que a gente acompanha dia a dia, né? Acho que todo mundo que já instalou um sistema fotovoltaico conhece bem essa questão. Existe uma proteção normativa, né? Então ela indica que o sistema ali, se tiver uma baixa isolação, o inversor deve desconectar e tudo gira em torno disso. Por exemplo, se você tiver um problema num cabo desencapado, provavelmente vai te indicar uma baixa isolação. Mas também poderia te indicar um arco, depende do comportamento dessa, né? Então, se você tem um cabo positivo e negativo encostado e os dois estão com uma baixa isolação, é mais provável que abra um arco. Então, todos esses problemas podem ter a mesma origem, que seria, por exemplo, um cabo desencapado, ou, né, molhou o sistema, então, num cabo que está com baixa isolação, ele vai te indicar. Mas vai te indicar, por exemplo, no caso da SolarEdge, no monitoramento, o que o inversor detectou, né? Então, se ele detectou um arco, ele vai te indicar que é arco, se foi baixa isolação,
e aí você vai poder tomar, né? Então ele vai baixar para segurança, te avisar, e aí você pode dar a tratativa. Mas existem algumas falhas que elas são possibilidades, então você tem que verificar. Normalmente o time de suporte, né? Por isso que eu mostrei no começo o 0800, a gente vai te auxiliar a identificar o que aconteceu, né? E para você poder ser assertivo. Mas sim, tem diversos. O inversor detecta, é uma máquina bem complexa, né? Parece simples o inversor, acho que no geral a gente conecta ele, quer que ele funcione. O pessoal fica bravo às vezes quando não produz, né? Então o inversor parou de produzir. Mas sempre que o inversor detecta e desconecta é por segurança, né? Ele detectou alguma situação não segura, ele vai proteger o sistema, proteger quem está ali dentro. Essa é a principal função do inversor, além de gerar energia, é proteger também, segurança. Com certeza. Ô Maurício, tem algumas perguntas mais gerais aqui sobre otimizadores, né? Uma delas aqui também que está aparecendo bastante, né? Eu acho que você já deve ter respondido bastante isso, né? Mas os otimizadores, eles podem ser utilizados com qualquer inversor? Essa pergunta é sempre bom responder, né? É uma pergunta que a gente responde bastante, gera algumas dúvidas, mas eu mostrei até no começo, é sempre interessante a gente mostrar a funcionalidade do otimizador e a funcionalidade do inversor, tá? Então essa é uma topologia patenteada pela SolarEdge, então um precisa do outro, a gente vê que os dois se complementam, né? Então o otimizador ele tem a função de MPPT, né? Ele vai fazer o rastreamento do ponto de potência máxima ali do módulo, então vai pegar esse ponto para ter a melhor performance, e o inversor ele simplesmente vai pegar essa tensão corrente contínua e converter para corrente alternada. Então eles fazem funções diferentes, tá? Por isso que eu não consigo, se eu colocasse um otimizador em um outro sistema, eu teria só o controle MPPT. Mas aí o inversor também tem MPPT, então não adianta. Né? E se eu colocasse um inversor da SolarEdge que é simplificado sem o otimizador, ele não faria o controle de ponto de máxima potência, tá? Então a SolarEdge ela pegou essas funcionalidades e separou em dois corpos, que é o otimizador e o inversor, mas né, é uma solução completa, incluindo a plataforma de monitoramento, que eu considero que é vital, né? Você tem que ter esse controle remoto. Hoje em dia, sem informação, a gente não faz mais nada, né? Então, plataforma de monitoramento aí tem integrante do sistema, você precisa ter todos aí conectados. Ótimo. Tem uma pergunta legal aqui. Essa daqui eu acho que talvez você não tenha respondido muitas vezes, né? Mas é também a gente ouve com uma frequência aí, né? Os sistemas com otimizadores podem ser utilizados em projetos de mini geração? Pode, na verdade não tem tamanho. A gente tem mundialmente aí diversos tamanhos. Até nessa apresentação, no final eu coloquei só as instalações mais de acordo, assim, que chamam mais atenção em questão de segurança. Mas a gente tem usinas aí de diversos tamanhos, maiores que 10 megas, acho que até 50 megas em alguns países. E sem problema, né? Ela pode ser aplicada aí nas mais diversas aplicações aí do mercado. Legal. Até aproveitando aí, a gente vai ter um curso aí sobre cabines primárias para projetos de energia solar, né? E aí, questão de mini geração, né? Grande parte aí dos projetos, nos projetos aí com potência, né, mais elevadas, né? Você tem que conectar em média tensão, né? E aí, geralmente, essa questão da conexão, né? Que é feita nessa interface, né? Com a rede da concessionária, com a rede da distribuidora, que é a cabine primária, né? Gera muitas dúvidas aí com relação ao projeto, o que é requisito, o que não é, tem que usar relé de proteção, não tenho, posso utilizar uma solução com a cabine simplificada, não posso, como é que é o posto de medição, como é que é o posto de transformação. Então, todos esses pontos a gente vai estar falando aí sobre, a gente vai estar falando sobre isso no curso agora, que vai ser esse final de semana, sobre projeto de cabines primárias para sistemas aí de mini geração, tá? Aproveitando já também, queria dar a gente está passando alguns slides aí, né, com a nossa agenda de cursos, tá? Nossos cursos, modéstia à parte, são muito bons, são cursos aí que a gente traz a participação sempre de professores de mercado, professores experientes, né, que participam de grandes projetos dentro das suas áreas, né, e também sempre preconizando a questão da segurança, né? Então, a gente fala aí desde questões que têm que ser observadas na hora de dimensionar o teu projeto do ponto de vista do inversor, do módulo, né? Otimizadores também a gente fala no curso também, né? Questão de aterramento e SPDA, uma coisa importante, muitas vezes não observadas, tem tudo a ver com segurança também, né? E no final do dia é sempre muito importante, né? A gente que é projetista, a gente que é engenheiro, a gente quer entregar um projeto e não ter noites de sono aí perdidas, né? Então, para que isso aconteça, você tem que observar, né, todas as normas, as questões de segurança, né, todos os conceitos importantes,
e a gente trata de tudo isso daí nos nossos cursos, né? A gente tem um curso também de projeto avançado de usinas que a gente fala muito sobre essas questões de segurança. É importante vocês observarem. Quem quiser ter mais informação aí sobre os cursos, fiquem à vontade aí, entre em contato com a gente, manda aí uma mensagem aí no chat aí, tá até passando aqui, manda um eu quero, né? Quero mais informações sobre os cursos, que alguém da nossa equipe aí vai entrar em contato com vocês, tá? Maurício, tem uma pergunta bem legal aqui do Marcos Ferreira, e ele questiona sobre quais são os riscos para a equipe de manutenção, né? Para quem vai fazer uma limpeza nos módulos, para quem vai fazer uma checagem nas conexões elétricas, quais são os cuidados, quais são os riscos primeiros, né? Primeiro que eles estão sujeitos e quais são os cuidados que eles têm que tomar na hora de fazer essas operações. Legal, né? Uma ótima pergunta, né? Na prática, eu sou do time de suporte, então a gente está o tempo todo, às vezes, com o cliente no telefone fazendo o que a gente está pedindo, né? E a gente já viu várias vezes a equipe de campo, às vezes, está lá na correria, testa aqui, testa ali, às vezes esquece até de desligar a chave seccionadora para desconectar. E na prática isso é muito comum, né? Quem já foi para campo sabe como que é intenso. E com a SolarEdge a gente fica bem tranquilo, né? Quando o pessoal está em campo, né, pede para desconectar, a gente tem uma chavinha que a gente chama de chave de segurança, que é aquela chave vermelha que fica embaixo do inversor. Movendo a chavinha para a posição 0, a tensão cai para tensão de 1 volt por otimizador, que é aquela tensão segura. Então, quando a gente está passando as recomendações, liga a chavinha de segurança, caiu ali para 15, 20 volts, pode mexer. Então, a gente fica bem tranquilo. Um ponto de atenção é sempre a tensão. Você está trabalhando aí com níveis altos de tensão. Mesmo que você desligue, né? Você não está tendo fluxo de corrente, você desligou ali, não tem mais carga, você continua tendo alto nível de tensão. Né? Então, é sempre, não só durante a operação, mas tanto no comissionamento e instalação. Né? Quando você está comissionando, você ainda não tem a certeza que o sistema está de acordo com todas as recomendações, então você está testando, verificando, né, o sistema. Então, para quem trabalha com SolarEdge, já tem esse mecanismo trazendo essa segurança desde o comissionamento, né? Muito tranquilo. Desligou a chavinha a nível de segurança, ligou, aí sim você só vai ligar a chavinha na hora que você quer que ele opera, na hora que você quer que ele leve atenção. Então, tomar bastante cuidado, o time aí de tanto manutenção quanto instalação, né? Sistema que não tem esse nível de proteção, você vai estar trabalhando na mão ali com 800, 1000 volts, então tem que tomar todas as precauções previstas nas normas e etc, né? De qualquer forma, é o que a gente faz, né? Na prática, mas a gente sabe que no campo várias coisas podem acontecer e aí acidentes estão à espreita. Todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco com segurança, né? Envolvem vidas aí, né? Pergunta do Marcos aqui também sobre se tem acontecido sinistros, né, em sistemas aí de geração solar que justifique a contratação de seguro de instalação. Vou deixar você responder, mas eu também gostaria de... Eu tenho uma história, eu tenho uma história sobre isso. Na verdade, aconteceu um chamado aqui na SolarEdge, um cliente entrou em contato, abriu um chamado pedindo auxílio, porque tinham roubado o módulo, né, do sistema dele. E aí, quando tiraram o módulo lá, danificaram os cabeamentos, etc. Então, né, para você ver, subiu no telhado, arrancou o módulo e levou embora. E isso pode acontecer, né, na prática. E de experiência, eu já vi alguns casos, tá, de inversor, de módulo. Acho que bem pouco, né, comparado com a iminência aí que você pode ter, diversas instalações que a gente tem no Brasil e fica exposto, às vezes no telhado, às vezes numa usina de solo remoto. Mas tem essa história só para compartilhar. Acho que o Bruno pode dar mais detalhes aí do que ele já conhece também. Então, eu queria só, a pergunta dele é relacionada mais à questão de segurança, de sinistros, né? E assim, a gente não faz nenhum projeto para dar sinistro, né? Às vezes tem gente que corre mais risco aí, né? Tem gente que instala de qualquer jeito, acha que não vai acontecer, mas eu acredito que não seja o caso de vocês. Na verdade, eu tenho certeza absoluta que vocês que estão aqui com a gente têm essa noção, né, de que a gente precisa colocar capricho aí nas coisas que a gente faz, né? E tenho certeza que vocês o fazem. Mas os problemas eles acontecem, né? Os sinistros acontecem, né? A gente, mesmo querendo que não aconteça, os acidentes acontecem. Por isso que se chama acidente, né? A gente teve aí recentemente na região sul aí o tornado passando, enfim, né? Você não tem controle sobre algumas coisas, né? Então até assim sempre tem muitas dúvidas, muitas perguntas com relação a seguros. A gente vai lançar uma série agora, né?
de artigos no canal Solar falando sobre seguros, e é sempre importante ter, viu, Marcos, um seguro para a tua instalação. Seguros geralmente eles são custo, né? O custo dele é baixíssimo, né? Comparado ao benefício, a segurança que você tem, né? A tranquilidade que você tem de que caso aconteça alguma coisa, né? Aquilo vai ser endereçado, né? Financeiramente, você vai ter o ressarcimento. Então sempre aconselho aí vocês a contratarem seguro para tudo aquilo que vocês vão fazer, né? Na instalação, durante o projeto, né? Pode acontecer de às vezes cair uma chave de fenda em cima do capô do carro, né? E aí você acaba ficando com prejuízo. Depois do sistema em operação, você pode ter um problema de, como eu falei, um vendaval, alguma coisa que aconteça, enfim, né? A gente não sabe, infelizmente, a gente não sabe o que pode acontecer, então sempre considerem aí, sempre entendam que é importante ter um seguro, né, para a tua propriedade, né? Você está colocando ali um bem de um custo considerável, né? E que se acontecer alguma coisa diferente ali, você pode acabar tendo um prejuízo. Então, sempre coloca uma linhazinha ela é bem, geralmente, né? E aí a gente vai trazer esses artigos para falar sobre isso exatamente para quebrar esses paradigmas, né? Essas questões. Mas geralmente é uma linhazinha ali pequenininha ali que você coloca ali que te dá uma tranquilidade ali, né? Principalmente para o dono daquele projeto, daquele produto, para que ele funcione da forma correta. É mais esse o recadozinho que eu queria dar aí, Maurício. Não foi Legal. nada muito, mas a gente vê algumas coisas acontecendo, né? A gente vê lá no Rio o pessoal lá numa daquelas vias públicas, né, famosas, o pessoal derrubando, né, placas para um poste para pegar sistema de energia solar, pegar. A gente também já ouviu falar de alguns casos de projetos de usinas em solo em que o pessoal entra à noite para pegar as placas, né? Então, também para esses casos é importante ter um seguro também, tá? Claro, acho que sistema fotovoltaico, além da questão, a gente está falando de sistemas elétricos, né? Quando a gente fala disso, tem todos os fatores de risco elétrico, mas existem fatores externos, né? Igual você comentou, Bruno, né? Tá sujeito a tudo, por exemplo, que uma edificação estaria sujeito, né? Então, é importante, fotovoltaica a gente está sujeito a diversos, né? Tanto questões climáticas quanto físicas, Fica não tem para exposto, onde... né? E tem que pensar, é um investimento a longo prazo, então tudo que é a longo prazo tem que ter esse cuidado mesmo. Tem que ter os cuidados, tem que ter as travas aí, né? Maurício, uma pergunta do Everton Pontes aqui, ó. Numa string onde eu tenho o mínimo de 14 otimizadores para operar com o SolarEdge, qual o número mínimo de otimizadores que minha string necessita para operar em caso de 2 ou 3 otimizadores falharem? Nossa, bem específico. Eu acho que ele está com um problema esse daí. Nesse caso, abre um chamado de suporte na plataforma ou liga no 0800. Mas sim, né? No geral, quando tem essas dúvidas, recomendo mesmo entrar em contato com o pessoal. A gente sempre verifica. Existe uma dinâmica de operação, né? Então, é importante a gente partir da base. O sistema ele tem umas regras de operação, né? Nosso inversor trabalha com uma tensão fixa, isso indica que os otimizadores que vão providenciar essa tensão, e por isso que a gente tem algumas regras, né? Então, o mínimo recomendado são 14 otimizadores, 27 módulos, quando você trabalha em 380, e quando é em 220 são 8 otimizadores, 16 módulos, tá? Por string. Então, com isso você garante vários cenários, por exemplo, um cenário desse, né, que você vai ter ali uma falha, ou uma desconexão, ou um módulo com problema que vai desconectar um otimizador. Mesmo assim, ele vai continuar operando, né? Então, esse mínimo já é considerando esses cenários que podem acontecer, né, no dia a dia e que acontece. Agora, por exemplo, mas e aí, desconectou dois, o que eu faço? Eu recomendo entrar em contato com o suporte. A gente avalia diversos fatores, a gente tem todos os dados remotos, então a gente avalia como que está a operação e vai te recomendar o melhor nesse caso, mas de forma geral, para todo mundo que está assistindo, né, existem essa regra mínima exatamente por isso, né, para você ter uma flexibilidade. Então, pode ser um dia danifique o módulo, pode ser que coloquem um coqueiro do lado da sua casa e sombreia totalmente o módulo, e você tem que ter uma segurança operacional. Então, esse limite mínimo já contempla esses cenários aí. Legal. Mais umas perguntas gerais aqui, pessoal perguntando se a live vai ser disponibilizada depois. A gente vai sim, né? Ela está sendo gravada, a gente vai colocar no nosso canal lá no YouTube. Tá? Então, quem não está inscrito lá ainda, né? Entra lá, canal Solar, né? No YouTube, se inscreve, aperta o sininho, que a hora que o vídeo for para lá, vocês vão receber a notificação. E a outra requisição que o pessoal sempre faz aqui, Maurício, é com relação à apresentação, né? E aí com todos os contatos também,
Então a gente vai disponibilizar também, depois mandar por e-mail aí para vocês que participaram, né? Vocês terão também esse material aí para utilizarem aí nos estudos de vocês, né? E aqui para finalizar aqui uma pergunta do Paulo, né? Paulo Adabo, se tiver um problema com o inversor, os otimizadores eles se autocontrolam com relação à segurança? Há um problema no inversor. Como é que funciona essa questão de segurança? E o sistema identifica, para também, faz uma parada segura? Explica para nós aí, Maurício. Legal. É uma ótima pergunta, e na verdade, quando a gente fala problema no inversor, hoje é um termo geral, né? Então, às vezes, o problema não é do inversor, ele que detectou. Então, depende, né, o que você que diz que é um problema. Então, mas ele engloba todos. Vamos supor que seja um problema externo. Então, detectou baixa isolação, uma falha, ele detecta e manda desconectar. Agora, imagina que deu um problema no inversor que ele pare, ele apague, vamos supor, um exemplo. Ele parou de comunicar. Que acontece? Os otimizadores recebem um sinal que chama Keep Alive, né? Que a tradução direta seria mantenha vivo, né? Estamos comunicando o tempo todo aí entre inversor e otimizador. Se o otimizador parar de receber esse sinal, seja por uma desconexão, seja por um mau contato, seja por qualquer outro motivo, ou porque o inversor simplesmente parou de funcionar, ele baixa para a segurança, né? Então, isso é integrado também no sistema. Então, mesmo que o inversor simplesmente pare de funcionar do nada, os otimizadores não vão receber esse sinal para permanecerem operando e vão desconectar. Tá? Então, por isso que a segurança é aprimorada no sistema. Bom, a gente já estava aqui preparando aqui para finalizar, mas aí surgiu uma pergunta: como é que é feita essa comunicação? É feita via Wi-Fi? Tem que passar um cabo de rede para do inversor para todos os otimizadores? Como é que eles sabem? Legal. Os otimizadores do inversor, né? Então a comunicação, você vai ter os otimizadores que vão ficar conectados nos módulos, né? Então ele tem dois pares de cabo, um par vai conectado no módulo ou a dois módulos em aplicações comerciais, e o outro par de cabos eu ligo as strings, tá? Então é uma string tradicional, eu ligo mais no menos, mais no menos, mais no menos e desço do telhado ali com dois pares, né? Um par no caso, mais e menos. Essa é a minha string. Isso eu conecto no inversor. Legal. Então, nesse cabo, eu tenho o nível de tensão ali que ele vai operar, que é uma tensão fixa, e tenho a tensão. Nesse mesmo sinal, né, que é um sinal de corrente contínua, ele faz uma modulação de frequência. Então, o PLC, que é o método de comunicação, né, entre o inversor e o otimizador, ele vai modular um sinal, o otimizador e o inversor vai ler. Tá? Então, da mesma forma, ele modula o sinal e manda para o otimizador. Então, isso no mesmo cabo, simplesmente modulando ali o sinal e se comunicando. Então, os otimizadores encaminham tanto os pacotes que vão para o monitoramento, que é o que a gente vê, né? Então, a gente vê dados de tensão, tensão do módulo, corrente, e também tem dados que é para operação, né? Então, se ele está operando ok ou não, se é para ele continuar operando, e essa comunicação ocorre o tempo todo ali pelo cabo. Né? Então, isso é legal. Além de trazer toda essa inteligência, também traz segurança, que é exatamente isso. Se um rato roeu, então, cenários que a gente não controla, né? Às vezes a gente pensa em tudo que a gente pode controlar, mas na prática, se um rato for lá e roer o cabo, por exemplo, pode acontecer, né? Então, o sistema, se isso acontecesse, detectaria, por exemplo, um ar com uma baixa isolação e pararia de operar. Né? Então, essa é a ideia, porque ele está tendo uma comunicação. Perdeu essa comunicação, ele vai baixar para a segurança. Então, essa é a ideia. Legal, bem bacana, né? O nosso bate-papo aqui sobre segurança hoje, viu, Maurício? Tirou várias dúvidas aqui que a gente possuía, né? Que os participantes aqui possuíam também. Bem legal. Então, o teu material também vai aí para o pessoal, com o teu contato. Quem precisar depois aí tirar mais alguma dúvida pontual, né? Eu acho que pode entrar em contato com você. Agradecer a tua presença, né? Disponibilizando o teu tempo e a tua expertise aqui para responder essas perguntas, né, fazer essa apresentação, foi muito boa. Agradecer o pessoal da SolarEdge também por ceder a tua participação aqui junto a gente, né, o Tomer, o pessoal do marketing, a Natália também. Então foi muito proveitoso aqui essa horinha aqui que a gente passou junto. Manda aí Legal. um recado aí para o pessoal também. Bacana. Obrigado também, agradeço todo o pessoal do Canal Solar, né? Sempre parceiro, sempre junto aqui com a gente. Parabéns pelo tema, acho que é um tema, né, que é bem interessante, que às vezes a gente acaba até sentindo falta de discutir, então abrir as portas também, tá de parabéns Canal Solar. E é isso aí, pessoal, estamos à disposição, né? Tem os contatos, vocês vão ter a apresentação, né? Entre em contato com a gente, vamos junto, né? Tem diversos motivos para utilizar a SolarEdge, segurança é um deles, e vai ser um prazer ajudar todo mundo aí no mercado aí para frente, né? A gente quer que
fotovoltaico cresça no país aí de forma geral e de preferência sem acidentes, né, de forma segura e trazendo a melhor para o cliente. Ótimo. Obrigado a vocês também, pessoal, por terem participado, colocando suas perguntas, né? Sempre perguntas aí muito boas, né? Que exploram o assunto com uma profundidade maior, com coisas práticas também, né? Isso é importante, a gente não ficar só no campo da teoria, mas trazer casos aí, dúvidas de vocês aí do dia a dia de vocês. Então a presença de vocês aí também faz toda a diferença, faz com que cada vez mais a gente consiga responder perguntas mais abrangentes, né? Perguntas às vezes que um outro participante não havia parado para pensar sobre aquilo, e aí através aí dessa dinâmica a gente consegue responder todo mundo. Tá? Então, obrigado para vocês também. Né? Desejo aí para vocês uma boa noite agora, né? E uma ótima semana aí que a gente está tendo pela frente, né? Tá começando só agora. Um abração para todo mundo aí, boa noite. Isso aí, um abraço, tchau, tchau.